Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com o professor e advogado Rafael Soares Firmino sobre o tema eleições, em especial pré-campanha. Professor Rafael, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Direito em Foco, para tratar de um tema que é um tema do momento, que são as eleições 2020. E você, como advogado na área eleitoral, vai poder esclarecer algumas situações para o nosso telespectador. Mas antes, muito bom tê-lo aqui novamente. Bom, eu que agradeço, mais uma vez participar com uma temática atualizada, Já estive aqui em outras situações onde nós discutimos outras temáticas que para aquele determinado momento eram temáticas também atualizadas, e esse momento que a gente vive aí no Brasil, que inclusive é um momento que nós passamos aí, eu acho que todo cidadão hoje ele consegue identificar que esse momento, apesar de ser um momento onde a gente está no auge da nossa democracia, do enquanto cidadão, da gente estar aí participando da nossa democracia, é um momento de apreensão para todo cidadão, Nós vamos estar elegendo aí no dia 4 de outubro e para alguns municípios, mais populosos aí, podendo vir a ter um segundo turno, mas a eleição no dia 4 de outubro a gente vai estar elegendo aí os nossos governantes aí para os municípios, do estado de Minas Gerais, que é o nosso caso, e em termos de Brasil para os próximos 4 anos. Só para a gente ter uma ideia, só no estado de Minas Gerais nós contamos hoje com 853 municípios. Então 853 municípios vão participar do pleito aí para a eleição de prefeito e de vereadores aí para os próximos 4 anos. E você você destacou esse momento final, que é a questão da campanha, a eleição, mas existe um momento muito especial das eleições, que é a pré-campanha, que é o momento que a gente está. Qual é a importância desse período da pré-campanha, professor Rafael? Então, a pré-campanha hoje, eu identifico e entendo como um momento mais importante do que a campanha propriamente dita. A campanha hoje, ela vai acontecer num período de 45 dias apenas, Para quem trabalha, para quem já trabalhou numa campanha eleitoral, 45 dias são intermináveis, Porque a campanha, ela realmente suga muito de quem participa, mas a pré-campanha hoje é que vai determinar aí os nossos próximos governantes no município, naquele local que a gente vive e que a gente convive e que é aqui que a gente tem realmente e que a gente sente o calor humano, e a gente sente as ações que são tomadas aí, hierarquicamente falando, do presidente, do nosso governador e principalmente do nosso prefeito. Então a pré-campanha, que ela aí basicamente inicia, em termos práticos aí, no ano da eleição, onde no final do último ano o Tribunal Superior Eleitoral ele acaba aí elaborando e publicando e inicia a vigência de algumas resoluções que são elas que vão regulamentar o pleito do ano, que nós encontramos hoje nesse ano aí, que é o ano de eleição. Então, desde janeiro desse ano, basicamente, que a gente está aí participando de uma pré-campanha, E a pré-campanha hoje, ela como já afirmado, ela acaba sendo mais importante do que o período eleitoral propriamente dito, os 45 dias que iniciam no dia 15 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, E principalmente com as redes sociais, com a facilidade de informação que o cidadão tem hoje, essa pré-campanha aí, ela ao mesmo tempo, ela é importante, mas ela pode levar o pré-candidato, aquele que tem interesse aí se candidatar, e há alguns erros, onde esses erros aí, eles podem levar a multas, inclusive podendo levar a não possibilidade da candidatura desse pré-candidato por alguma circunstância que ele venha aí a praticar nesse período pré-eleitoral. Segundo a Constituição, para ser candidato a vereador, 18 anos de idade, prefeito, vice-prefeito, 21 anos de idade. Fora essa questão formal, o que uma pessoa que tem a vontade de se candidatar, o que ela precisa, num primeiro momento,
né, fazer para poder buscar esse pleito? Bom, além da idade mínima, que é pré-estabelecida pela nossa Constituição, né, no caso aí das nossas eleições de 2020 para vereador, que seria o mínimo de 18 anos, onde aí ele vai atingir a sua capacidade civil, onde o próprio direito entende atingir o seu discernimento aí psicológico, né, para optar por candidatar ou não, e para prefeito e vice-prefeito 21 anos de idade. Esse pré-candidato ele tem que estar filiado em algum partido político que tenha aí os seus atos constitutivos registrados legalmente nos órgãos competentes, né? Então, para que eu possa me candidatar, além da idade mínima, eu tenho que estar filiado, né? E para que eu esteja filiado, eu devo aí, utilizando de alguns requisitos, me dirigir até o cartório eleitoral do município ou através, né, do Filia Web, né, eu estar aí efetuando a minha filiação. A partir do momento que eu estiver filiado a um partido, que esse partido ele tenha inclusive aí os seus atos constitutivos registrados, eu estou apto a me candidatar, desde que não tenha nenhuma circunstância que me proíba a candidatura, né, como o acesso à informação que nós temos hoje, como o caso da inelegibilidade, né? Alguns cidadãos, por algumas circunstâncias, eles podem estar inelegíveis, né, por alguns atos praticados aí, enquanto cargo eletivo ou mesmo de um servidor de algum aí, cargo público ou mesmo algum crime praticado aí vai trazer essa proibição para a candidatura. E por conta dessas possibilidades, às vezes pode até inviabilizar, né, a candidatura ou prejudicar, né, o candidato ali durante a pré-campanha ou até mesmo a campanha, é importante buscar uma orientação jurídica, uma orientação contábil, para que o candidato, né, tenha as informações adequadas, para não incorrer nesse tipo de problema? Sim, como já afirmado, né, a pré-campanha hoje ela está basicamente mais importante do que a campanha em si, principalmente pelo prazo que nós temos, né, para desenvolver essa pré-campanha e as possibilidades que a própria lei nos dá, né, de desenvolver aí na pré-campanha. E a principal delas, eu sempre gosto de reafirmar, principalmente com os meus clientes, é a preparação para o período de 45 dias aí eleitoral, né? Essa preparação ela vai demandar principalmente, né, uma estrutura muito bem elaborada jurídica e uma estrutura contábil, né? Jurídica porque o advogado ou os advogados que compõem aí a sua pré-campanha, eles têm que estar te assessorando com aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Um exemplo, as redes sociais hoje, ou a nossa publicidade aí na pré-campanha, ela acaba sendo uma publicidade quase que superior ao período eleitoral, aos 45 dias. Então, é preferível a gente, às vezes, discutir o que não pode ser feito do que aquilo que pode ser feito. Então, um exemplo, eu não posso pedir voto na pré-campanha, eu só posso pedir voto no período eleitoral, depois que eu tenho a minha candidatura registrada e aprovada pelas juntas eleitorais, né? Ou aí pelos juízes eleitorais da comarca ao qual aí vai estar julgando os casos de candidatura no meu município, né? Então eu posso estar fazendo uma pré-campanha, inclusive trazendo qualidades pessoais, me apresentando enquanto um pré-candidato, eu só não posso pedir voto. Não posso falar, vote em mim. Não, eu não posso pedir voto nessa pré-campanha. Isso eu acho que, inclusive, é a principal informação que nós temos aí aos pré-candidatos, aqueles que têm o interesse em se candidatar. Às vezes a gente tem um certo receio de utilizar aí a internet, né, para nos promover. A internet hoje é o principal instrumento para a promoção de candidatos, né? Principalmente com o acesso que a gente tem hoje das redes sociais. Mas eu não posso pagar rádio, televisão,
para eu estar aí participando de entrevistas, dentre outras circunstâncias. A gente vai ter períodos, ter datas aí limites para que eu participe de programas ou para que eu não participe de programas aí de rádio, de televisão, mas a internet a gente não vai ter essa limitação. Eu posso estar trabalhando a minha pré-campanha desde sempre. Acabou uma eleição hoje, no dia seguinte eu já posso estar utilizando daquele meio ali da internet para estar já trabalhando com os meus futuros eleitores para uma próxima campanha. Lógico que dentro de algumas limitações, né? Essas limitações elas não são muito extensas, elas são pequenas limitações. A principal delas é não pedir voto, se apresentar sempre enquanto um pré-candidato, não fazer campanha aí extemporânea. Por isso a gente fala em pré-campanha. A campanha ela só pode ser feita nesse período eleitoral de 45 dias. E você também, né, apontou essas limitações com relação a materiais também de distribuição, santinho, camisa, outdoor. Também nesse período da pré-campanha também vai existir limitação em relação a isso. Vai existir uma limitação, lógico. Eu não posso, mesmo porque na pré-campanha eu não posso aí ter custo financeiro nenhum. Eu só vou poder aí pagar alguma despesa inerente à minha campanha, com exceção das redes sociais, que são os impulsionamentos aí que a gente pode fazer, mas eu só vou poder despender algum valor econômico a partir do momento em que eu tiver o meu CNPJ aí já elaborado, tiver a minha candidatura confirmada e tiver a abertura de uma conta específica para a minha campanha, né? Nós temos no ano de 2020 uma novidade, que é aí a busca de capital para a campanha a partir do dia 15 de maio. Então a gente pode vaquinha fazer eletrônica. O que se chama hoje de vaquinha eletrônica, né? A partir do dia 15 de maio nós já podemos começar aí a captar dinheiro a partir de algumas circunstâncias, né? Mas eu vou estar captando esse dinheiro aí em uma circunstância específica. Então eu não posso gastar o dinheiro ou qualquer aí renda financeira na minha pré-campanha, né? Excepcionalmente, nós temos alguns atos que os partidos políticos podem estar praticando nesse período. Para a gente trazer como exemplo, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, acontecem aí as convenções, para os partidos estarem escolhendo quais vão ser os seus candidatos majoritários, que são aí os candidatos a prefeito e a vice-prefeito, e os proporcionais, que são os candidatos à vereança, né, os vereadores aí. Nesse período a gente vai poder fazer campanha, mas campanha intrapartidária, né, que são campanhas aí para tentar levantar o seu nome para uma aprovação do seu partido, para que seja aí o seu nome encaminhado a candidato daquele partido específico e de uma coligação. Não é? Que é inclusive uma novidade que nós temos para 2020. As coligações entre partidos, elas só podem acontecer na eleição de 2020 a candidatura majoritária, ou seja, ao cargo de prefeito e vice-prefeito. No caso dos candidatos a vereador, a gente não vai contar mais nessa eleição com as coligações, né? Então, nós vamos trabalhar aí com as eleições nos partidos, trabalhando com os seus candidatos de forma individualizada, né? O partido tal vai ter X candidatos aí a vereador, ele não vai poder coligar com o partido A, B ou C para eles estarem disputando aí uma eleição em conjunto com respeito a esse pleito proporcional. Você destacou essa questão financeira aí, e isso acaba desdobrando também posteriormente a campanha numa prestação de contas, que é um momento também bem complicado, né? Sim, eu gosto de afirmar que é o momento mais complicado da campanha, né? Normalmente os candidatos, eles preocupam hoje principalmente com a pré-campanha e com o período eleitoral dos 45 dias, e acabam esquecendo um pouco nesse período, principalmente nos 45 dias, onde eles vão estar aí realizando contratos, onde eles vão estar realizando gastos, né? Eles acabam não preocupando tanto em declarar esses seus gastos, ou seja, o dinheiro que ele arrecada e o dinheiro que ele gasta. E a gente vai ter um período depois da eleição
para concluir essa prestação de contas. E a prestação de contas eu tenho como o momento mais importante da candidatura, lógico que sem contar aí com a eletividade, né, com os seus eleitores, que é o que a gente mais tem que preocupar. Mas nos bastidores da campanha, o que a gente tem de mais importante é a prestação de contas. Então, os candidatos, aqueles que hoje têm interesse, né, em sair candidatos aí no pleito de 2020, acredito eu que seja aí candidato ao pleito majoritário ou mesmo ao proporcional, sejam os vereadores, eles têm que montar uma estrutura aí na sua retaguarda jurídica e contábil desde o período que eles têm a ideia de sair candidato. Ou seja, a partir do momento que eu me convenço em sair candidato, eu tenho que procurar um profissional do direito, um advogado, e eu tenho que procurar um contador, né? Mais especificamente alguém que seja aí especializado nessas áreas, que inclusive na nossa região nós não temos muito profissional especializado nessas áreas. E esses profissionais, eles têm que fazer aí um planejamento com o candidato desde a pré-campanha até a pós-campanha, né? Até a pós-eleição com a prestação de contas. Então, esse planejamento ele tem que ser muito bem firmado para que o candidato ele foque nesse período de 45 dias principalmente em pedir voto, em buscar os seus eleitores para ele sagrar aí vencedor nas eleições. Então ele tem que ter uma retaguarda muito bem construída, muito bem consolidada, principalmente com o profissional do direito, com o advogado e com o contador, que tenha experiência aí nessa prestação de contas eleitoral, né? Além disso, lógico, toda a estrutura eleitoral, principalmente no município, como no Porto de Caratinga, né? Hoje, ou na última eleição, nós contamos aí com em torno de 60 mil eleitores, né? Que é um município de médio porte. Não só a estrutura de profissional do direito, advogado e contador, mas o candidato ele tem que contar com uma estrutura de um coordenador de campanha, né? E de várias outras figuras aí, como alguém no marketing, alguém trabalhando no marketing, para ele conseguir planejar isso de uma forma muito bem aí elaborada, para ele conseguir se sagrar aí vencedor nas eleições. Nós demos ênfase aqui nessa parte assim, de alguém que queira, né, se candidatar e participar do pleito, né, eleitoral. Agora, o cidadão, que é eleitor, mas o cidadão, o que ele pode fazer para poder fiscalizar? Né? A quem ele pode denunciar práticas que não são adequadas durante a pré-campanha e durante a campanha? Bom, esse cidadão, ele exerce em todo pleito, né, seja na pré-campanha ou seja no período da campanha eleitoral, ele exerce poder de polícia. Então, ele pode, ou qualquer cidadão, ele tem aí a legitimidade para realizar as denúncias, né? Então, essas denúncias, elas de preferência, elas devem acontecer via Ministério Público. Então, eles devem fazer as denúncias ao Ministério Público, para o Ministério Público entender aquela denúncia, ou sendo aquela denúncia grave, aí ou não, ele vindo arquivar essa denúncia ou ele transformar essa denúncia aí em um procedimento, em um processo, para que quem esteja aí realizando algum ato contrário ao período eleitoral, para que ele seja aí condenado em alguma circunstância, em multa ou mesmo perdendo os poderes políticos ou outras circunstâncias. Então, qualquer cidadão, aí seja ele um candidato ou não, ele tem esse poder de polícia, ou seja, ele pode estar denunciando qualquer ato que é realizado por um pré-candidato, né, na pré-campanha ou mesmo na campanha, para que esse pré-candidato ele não incorra novamente nessas circunstâncias que vão trazer prejuízo ao pleito. Uma boa propaganda, né, de campanha ou pré-campanha é o candidato cumprir as leis, né, professor Rafael? Sim, e isso é uma grande dificuldade que a gente tem, principalmente aí com aqueles candidatos que já participam de pleitos eleitorais já há um bom tempo, né? Há alguns anos atrás, o pleito eleitoral ele tinha o mesmo objetivo, né? A eleição, mas ele era conduzido de uma forma muito diferenciada. Hoje, o Estado, né, através do Estado juiz, através do Ministério Público e através do próprio cidadão,
os candidatos eles estão sendo mais vigiados do que eles eram antigamente. E hoje nós temos aí que seguir à risca a lei. Se nós não seguirmos à risca a lei, nós corremos o risco de não podermos sair candidato por questões financeiras, às vezes por multas, né, que não são aí arbitradas, ou mesmo pela não possibilidade ou pela perda dos poderes políticos. Então hoje, mais do que nunca, o candidato ele tem que andar na linha, ele tem que andar de acordo com o que vem previsto na legislação. E eu acho que com a experiência que os nossos tribunais eleitorais eles têm, né, e os próprios políticos têm hoje, nós temos uma legislação eleitoral que ela é muito rígida, né? E hoje para o candidato ele passar desde a sua pré-campanha até aprovado a sua candidatura, para ser eleito, para ter aprovado as suas contas, para ser diplomado, para tomar posse, esse caminho é um caminho bem árduo, que o candidato ele tem que ser um candidato muito disciplinado e ele tem que andar juntamente com o seu advogado e com o seu contador, ele tem que seguir as regras que são passadas pelo advogado. A gente, com uma experiência de já ter trabalhado em algumas campanhas, o advogado ele acaba passando por algumas situações que às vezes o próprio candidato que o contrata, ele tem um pé atrás com esse advogado, que às vezes ele quer fazer alguma coisa que o advogado, por não estar previsto em lei ou por existir uma proibição na própria lei, ele tenta frear esse candidato e às vezes criando algumas situações embaraçosas, mas que o candidato ele tem que conseguir entender, né? Que hoje, para que ele seja eleito e consiga tomar posse, ele tem que seguir essas regras aí que são previstas pelo sistema eleitoral. Muito bom, professor Rafael. Nossa conversa aqui, eu tenho certeza que ela lançou luz sobre um tema importante no momento que a gente está, né, do ano 2020 em relação às eleições, que é a pré-campanha. Queria muito agradecer a sua participação, dizer que esse espaço vai continuar aberto. A gente vai conversar outras vezes esse ano ainda para poder esclarecer pontos mais específicos das eleições 2020 para prefeito e vereador. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Oscar. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.